É ciência. É tecnologia. É papo de ozônio. Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo de Ozônio. Eu sou o Vivaldo Mazon, criador do canal, e hoje eu estou aqui com 3 convidados e o assunto de hoje vai ser sobre óleo ozonizado. Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio, sou fisioterapeuta, minha formação, e hoje também sou um dos diretores da Ozoniox. Olá, eu sou o Evandro Gomes, sócio-diretor também da Ozoniox, e é uma satisfação fazer parte aqui desse bate-papo, né? E eu sou a Lígia Câmara, eu sou química de formação e eu trabalho há 7 anos com ozônio e prestando consultoria em aplicações para ozonização de águas, de óleos e alimentos e todo esse mercado de ozônio. O óleo ozonizado, né, ele é bastante conhecido, bastante usado na ozonioterapia, mas muita gente ainda tem falta de um pouco de conhecimento, né, de entender ainda por que ele funciona. Eu gostaria de perguntar para a Lígia, né, o ozônio é um gás, né, e como é que um gás ele fica dentro de um óleo, Lígia? O que é o óleo ozonizado? É um óleo que está cheio de moléculas de ozônio dentro do óleo? Não, na verdade, o ozônio ele é um gás, sim, ele tem um poder oxidante, ele consegue causar oxidação em outras moléculas. E isso, quando a gente fala de óleo, os óleos eles têm uma propriedade, a molécula do óleo tem carbono e tem duplas ligações de carbono. Um carbono é ligado com o outro com 2 ligações. E esse gás ozônio, ele consegue quebrar essa ligação e formar outros produtos, e são esses outros produtos que nós chamamos de subprodutos, são eles que possuem características germicidas e que ajudam em todo esse tratamento quando se tem alguma ferida, algo assim, algo relacionado à desinfecção. Então não tem ozônio dentro do óleo. O ozônio ele é aplicado no óleo, ele reage com esse óleo e forma outros produtos. Esses outros produtos, o mais famoso são os ozonídeos, que ele é um intermediário. Então, quando o ozônio quebra essa ligação, a molécula de ozônio ele meio que entra no meio dessa molécula do óleo. Então, ele fica ali. E ele estar ali estável faz com que ele tenha essa ação depois. Além dos ozonídeos, existe também a formação de outros subprodutos, que são os aldeídos, são peróxidos, hidroperóxidos. Então, tem uma série de subprodutos que conseguem ficar estáveis nesse óleo. Então, ele não tem ozônio, Vivaldo, mas ele tem esses subprodutos que são muito bons. Sim, em termos de estabilidade, né, a gente acaba lendo bastante, vê muito a questão do tempo, né, que ele é muito mais prolongado do que seria o ozônio, uma aplicação de ozônio na água. Você pode explicar um pouquinho a diferença, Lígia? Tá. Quando a gente fala de ozonização de água, é um outro universo, né? Primeiro que quando esse ozônio ele entra na água, dependendo da quantidade que tem de OH- ou de OH+, que é, na verdade, o pH desse meio, as reações vão acontecer. O ozônio ele pode ser consumido ou ele pode ficar disponível. Quando a gente fala de águas puras, eles têm pH ácido. Então, o ozônio ele não reage com esse H+, com esse íon hidrogênio, que é o que faz com que a solução seja mais ácida. Ele fica por um tempo ali. Só que algumas condições externas fazem com que esse ozônio retorne a ser oxigênio. Então, se eu, por exemplo, aumentar a temperatura dessa água, esse ozônio vai acabar saindo do líquido ou retornando a ser oxigênio. Então, ele tem um tempo de meia-vida mais baixo, porque isso está relacionado principalmente à temperatura. Então, o que os estudos dizem é que se você ozonizar uma água pura, ou seja, que não tenha condutividade, não tenha sais minerais, não tenha impurezas, esse ozônio, se refrigerar dessa água, ele pode ter um tempo de meia-vida, que significa que se eu dosar 1 ppm de ozônio, em tanto tempo eu vou ter a metade disso. Então, diz que o tempo seria de 20 horas para
que teria ozônio nessa água, até 20 horas se refrigerado. Então, quando a gente fala de água, tem ozônio na água. Por isso que é diferente do óleo, que tem uma durabilidade de até 2 anos, dependendo da marca, se refrigerado também, porque, querendo ou não, a temperatura... O que é temperatura? Temperatura é a agitação das moléculas. Então, quando existe uma temperatura mais alta, eu tenho uma desestabilização desse produto. E pode ser que isso faça com que acelere a volta dessa molécula do ozônio para o oxigênio. Existe uma temperatura ideal para quem quer armazenar o óleo ozonizado, Lígia? Existem alguns estudos que falam, cada fabricante ele é responsável por indicar qual é a melhor temperatura, mas existe um estudo aqui que mostra no óleo de girassol que até 4 graus ele consegue permanecer muito mais estáveis, esses subprodutos. Acima, a temperatura ambiente ou acima de 37 graus, ele já começa a perder bastante a eficiência. Então, o ideal é que ele fique refrigerado para manter ali por mais tempo esses subprodutos. Sim. Outra coisa que eu queria que o pessoal tem bastante, que é quando a gente fala de aplicação de óleos vegetais, a gente tem vários tipos de óleos. Existe o óleo de oliva, o óleo de girassol. Existem alguns óleos que são mais fáceis de oxidar, né, que eles conseguem atingir concentrações mais altas do que outros tipos de óleos. Né? Qual que é a diferença, sim. Né, de um óleo para outro óleo? Existe diferença na composição? Cada coisa é uma coisa, cada tipo de óleo tem um tipo de molécula. O carbono, na maioria, tudo que existe tem carbono. Esse carbono, ele dá o fato de ele conseguir fazer 4 ligações faz com que ele seja, ele dê estrutura para tudo quanto for molécula que a gente imaginar. Dependendo do óleo, existem algumas quantidades de ligações desse carbono. Então, quando a gente fala de óleos que são os melhores, que são os vegetais para ozonizar, que são insaturados, significa que tem dupla ligação de carbono, eu vou conseguir oxidar melhor. Então, alguns óleos possuem mais cadeias duplas de carbono, que são os mais conhecidos, que é o de girassol e o de oliva. O de girassol, acho que tem um custo melhor do que o de oliva, mas existem outros óleos também, mas o valor agregado, né, o custo disso é um pouco maior. Existe uma lista onde você consegue saber qual é a quantidade que tem dessas insaturações no óleo. Mas sim, quanto mais insaturado ele for, melhor vai ser a formação desses subprodutos. Então, você vai ter alguns níveis de subprodutos, dependendo da aplicação, dependendo para que você quer usar ele. Também tem essa diferença, né? Queria pedir para o Márcio poder explicar aqui para a gente de onde surgiu a ideia, né, de trabalhar com óleo ozonizado. Cara, a ideia foi a partir, assim, primeiro, como profissional da área, sempre trabalhei com a parte de ozonioterapia, e surgiu, assim, durante os cursos, né, aquela coisa, pô, ozônio é bom para tudo, tal, não tem alguma coisa para tomar em relação à parte de ozônio? E aí foi quando surgiu a ideia de pensar em alguns suplementos, tal, bom, enfim. E aí começamos a tentar desenvolver alguma coisa. E aí foi muito engraçado, Vivaldo, porque os primeiros experimentos foram feitos com equipamentos medicinais. A gente tinha um equipamento medicinal, falou, porque nos cursos te dão uma abordagem muito superficial sobre óleos ozonizados, mesmo porque já tem pronto ali, você vai e faça a aquisição para você estar utilizando. Mas a gente queria avançar nesse quesito e desenvolver um produto inovador no mercado. Então a gente começou com um equipamento medicinal, ozonizando lá uma quantidade de 250 ml e tal, mandava fazer análise, falei assim, nossa, não está acontecendo nada aqui, o que eu estou colocando? Eu usava aquela pedra porosa e tal, né, teste, a gente não tinha todo esse conhecimento da área, e colocava ali, ficava 1 hora, nada, não mudava nem a cor, 2 horas, não mudava nada, e mandava fazer análise, não saía o valor de peróxido, que se você pega aqui toda a garrafa de azeite ou de girassol, no rótulo dela tem o valor mínimo de peróxido, né? E você se baseia por ali aonde você quer chegar. A alteração era insignificante.
Aí, bom, fazendo as pesquisas e tudo mais, foi aonde nós chegamos na Maiozone. E aí na Maiozone aí nós tivemos aí uma aula, né, de como que se dá o processo, desenvolver toda uma engenharia para começar a fazer a ozonização desse óleo. E aí, você que nos acompanhou por muito tempo, a gente quebrou muita cabeça, pega um aparelho, faz aqui, vamos modificar aqui, tudo, porque às vezes a pessoa acha que vai comprar o aparelho, pô, vou montar a minha fábrica de ozonizar óleo e vou colocar lá. É muito complexo, a Lígia acabou de falar, tem tantas variáveis no processo, é tanta perda que tem hora que você pensa em desistir no meio do caminho, porque é temperatura, é pressão, puxa, cara, assim, se a gente for elencar aqui o tanto de variáveis, é infinito. E outra coisa, como a Lígia deixou bem claro, não basta você pegar só um óleo, vou lá no mercado, compro óleo lá. Não, todos os óleos, pelo menos o que a Ozoniox se propôs a trabalhar, todo a gente pede o quê? É indústrias que já têm referência no mercado e tem laudo, tá? Para te dar a garantia de você estar usando um produto de qualidade. Mesmo porque hoje o que você tem mais notícia hoje é de... Muito óleo batizado, né? Exatamente. Se você jogar aí agora uma busca, outro dia foi apreendido 24 tipos de azeites diferentes, tudo batizado. A legislação brasileira ela permite que você misture uma determinada quantidade de óleo, né, em outros óleos. E aí você vai gerar subprodutos que você não quer no seu produto. Então, no desenvolvimento da cápsula, a gente optou por pegar um azeite, que ele é um azeite espanhol. É um azeite espanhol, tem uma acidez dele é do 2%. Ele entra já aqui no Brasil, só com o laudo dele, já vai para o Ministério da Agricultura e já é aprovado para comercialização. Né? Aqui no Brasil, provavelmente, ele já seria considerado até orgânico, né? Porque é de uma cultivação familiar lá se eu não me engano, é Córdoba, eu não vou me lembrar direito. Então, assim, o que a gente procura também saber quais são as condições organolépticas desse óleo. Você estuda o óleo, porque não é comprar qualquer óleo também. Você tem que entender. Aí, outra coisa que nunca vão falar para vocês em nenhum curso, outra coisa, qual o tipo de azeitona que você utilizou para você ozonizar? Porque hoje você tem arbequina, você tem picual, você tem coronex, você tem 700 tipos de azeitona. Cada tipo de azeitona, isso é igual ao vinho. Ela tem um nível de oxidação, de acidez. Então, trabalhar com óleos ozonizados hoje é igual você... É praticamente ser um enólogo. Tá bom, vamos trabalhar, vamos. Qual que é a azeitona? Ninguém te fala. Sim. Tem isso aí. Qual que é a azeitona? Qual que é a acidez? Tá? Porque se o fruto é verde, demora mais para você fazer o processo. Então, quando você trabalha com uma picual, que ela já é mais madura, a azeitona, é mais fácil de você incorporar também. Então, tudo isso a gente tem que ralar. É muita pesquisa para você chegar nesse ponto. E, ressaltando o que a Lídia falou, você tem diversos tipos de óleos também. Então, uma coisa que fica mais fácil, de repente, para você identificar como vai trabalhar com esses óleos, você encontra isso fácil na internet. Que você tem as tabelas que mostram lá óleos poliinsaturados, monoinsaturados e saturados. O que tem mais insaturação é o óleo de coco. Isso quer dizer que ele vai pegar, você vai ter dificuldade de ganhar muito ozonídeos, peróxido nesse óleo. E aí, quando a Lídia mesmo informou, girassol e oliva, né, por exemplo, o girassol é mais rápido porque as cadeias são poliinsaturadas. O oliva, ele demora um pouco mais para ozonizar, porque as cadeias já são monoinsaturadas, tá? E aí, por aí você escolhe qual o tipo de óleo que vai colocar. Aí você tem lá, desde manteiga, linhaça, de determinados tipos de óleo. E dentro dessa tabela, você vai identificar quais são essas cadeias. Se eles forem mais saturados, menos ozônio você vai conseguir. Se eles tiverem cadeias poliinsaturadas e monoinsaturadas, né, você vai conseguir atingir um valor legal de peróxido. Aproveitando um pouco o gancho, Márcio, queria que você explicasse um pouco, porque todo mundo fala de óleo ozonizado, 600 mEq, que quanto mais MEC é melhor, e na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Tudo depende do tipo de tratamento, da forma de aplicação. Poderia estar desenvolvendo? Claro. O que assim... Na verdade, o que tem são essas pesquisas científicas e elas mostram todas essas propriedades germicidas dos óleos ozonizados. Então, para você pega lá, você vai fazer
testes, né? Testes naqueles discos. Então você classifica como? Você vai lá, ozoniza aquele óleo a um determinado X, Y, tal. Tem óleo ozonizado de 2.000 de peróxido, tem de 1.200, você encontra vários tipos. Mas o que foi encontrado aqui, 600 mEq de peróxido, né, dentro de um óleo, você já eliminaria 100% de algumas bactérias, não todas, né, boa parte delas, 100%. A partir daí, a maioria dos artigos começaram a focar nos 600 de peróxido, e todo mundo que se fala hoje no mercado, o óleo é 600 de peróxido. Não é bem isso. Mesmo porque se todo óleo que fosse vendido hoje no mercado tivesse 600 de peróxido, você não conseguiria fechar uma ferida. Porque 600 de peróxido é um germicida. Você vai colocar na ferida, ele vai matar todas as bactérias que estão ali. E é esse que é o interessante. Para você fazer a reptilização da ferida, para você fechar a ferida, aí de repente você vai entrar lá com óleo de semente de uva de 100, com óleo de girassol, ou óleo de girassol, gergelim, ou até mesmo o oliva, com outras faixas de peróxido, de 180, 200, 300. Então, 600 são artigos científicos que mostraram uma situação, é a parte germicida. Para você ter reptilização de tecido, não precisa ser 600, você pode trabalhar com uma faixa menor. Tem gente que trabalha com 80, tem gente que trabalha com 100, 100 e pouco. Então, esses padrões, eles também não são muito bem explicados. E aí a pessoa talvez acha que o óleo tem que ter 600 de peróxido. Não, né? Como eu te falei, senão nenhuma ferida fecharia. Sim. Tá? Então a maioria dos óleos do mercado que você tem hoje, cada uma empresa trabalha num grau. A gente trabalha em torno de 200 a 350 de peróxido, porque a gente quer trabalhar em cima dessas duas linhas. A gente combate essas bactérias com um valor de 300 a 400 de peróxido, e ao mesmo tempo a gente também cria o quê? O sistema de reptilização de tecido, né? Toda a granulação. Então você acaba atuando nessa frente. Então para deixar bem claro é isso, cada nível de peróxido vai exercer uma função dentro do tecido. Não é que 600 tem que ser todos, não. Isso aí é mais para um artigo científico para passar informação para o público, né? O acadêmico pega e fala, 600 matou tudo e tal, mas não é que 600 tem que ser o padrão para se utilizar. Sim. A questão de fabricar o óleo ozonizado é uma coisa que não é tão simples, né? Conforme você falou. A questão de, às vezes, pegar uma pedra... Primeiro, você precisa ter um gerador de ozônio que consiga, né, trabalhar por um tempo mais longo. A gente sabe que grande parte dos geradores usados na ozonoterapia, eles são construídos para fabricar, para funcionar ali durante 20 minutos, 30 minutos, o tempo da consulta, às vezes liga o equipamento, enche uma seringa, faz uma aplicação num bag, são minutos funcionando. Esses equipamentos nem são recomendados pelos próprios fabricantes dele de deixar ele ligado 24 horas, 48 horas, né, um tempo mais longo. E o que acontece? Para fabricar o óleo ozonizado, você tem que ter uma concentração de ozônio mais alta. Isso você consegue somente em geradores de ozônio de nível industrial. Sim. Então você tem que ter um gerador que eles já são construídos para produzir uma quantidade de ozônio maior, bem maior do que as concentrações usadas na ozonoterapia, mas que ele consiga manter um tempo maior de aplicação. E o outro ponto é quanto de ozônio eu estou fabricando e quanto realmente eu consigo incorporar dentro do óleo. Né? Porque o ozônio ele é um gás, então a hora que eu solto o gás dentro na forma de bolhas, né? Se eu for borbulhar, é aquela superfície da bolha que a gente chama de filme, que é onde acontece essa reação. Quanto mais bolhas, quanto menores as bolhas, maior a superfície de contato, maior a transferência. Né? Uma experiência que nós tivemos, né, pela Myozone foi de usar, né, uma tecnologia que são geradores de microbolhas, né, para aplicação do óleo. Né, que a gente vê que eu consigo gerar muito mais bolhas, né, de forma mais eficiente, eu consigo elevar isso. E, para nossa surpresa, né, toda vez que a gente ia aplicar o ozônio no óleo, a gente percebia que o óleo aquecia, né, que ele gerava um aquecimento, né, que esse aquecimento a gente tinha uma preocupação, né, porque é muito falado, né, que o ozônio em alta temperatura ele tem um tempo de vida curto. Né, e agora, quando a gente coloca no óleo, né, muitas vezes o óleo ele atinge com temperaturas maiores do que as
que o pessoal fala que é o tempo de vida do ozônio na água, né? Você pode explicar um pouquinho, Lígia, essa reação exotérmica? Na verdade, para a produção de óleo, é bom ter um pouquinho de temperatura elevada para conseguir abrir melhor essas cadeias, dar uma ajudinha. O que eu sei é que existe um protocolo, né, cubano que tem a patente disso e que eles usam um pouco, né, a temperatura. Mas, ao mesmo tempo também, a hora que você faz a oxidação é uma reação exotérmica, né? Então libera energia. Então, você tem esse aquecimento do óleo. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque sempre é mostrado aqui em congresso, nas pessoas que trabalham na área de ozonoterapia, alguns acidentes que acontecem quando faz esse óleo em casa, assim. E eu, às vezes, não me conformo muito, porque é tão barato esse óleo. Se fosse uma coisa, assim, muito mirabolante, né, de preço e tal, mas não, ele é super barato. E por essa patente, né, essa patente cubana diz que tem que ozonizar, às vezes, até por 2 dias. E, como você disse, equipamentos caseiros não são preparados para isso. E também tem essa questão do uso da alimentação do gerador, se vai ser por oxigênio. Então, o ideal, levando em consideração todo o risco de uma ozonização de um óleo, não vale a pena correr esse risco, não, porque pode acontecer alguma explosão, né, pegar fogo por conta de todo o processo. Porque toda vez para causar uma explosão, né, você precisa ter três componentes, né, tá juntos, né. Você precisa ter um material inflamável, o óleo é inflamável, né, você consegue acender churrasqueira, você tacar fogo, ele vai pegar fogo. Você tem o oxigênio, né, e o próprio ozônio que você está adicionando lá, que é um comburente que vai alimentar o fogo, e você só precisa da ignição. Todos os geradores de ozônio, né, usados aí, fabricados, a grande maioria, né, eles utilizam descargas elétricas. Então, dentro da célula, você tem uma descarga elétrica que é uma ignição. O que pode acontecer, muitas vezes, é o quê? Eu estou ozonizando o óleo, aí eu desligo, né? Quando acontece essa oxidação, o óleo acaba liberando alguns compostos, né, que ele começa a formar um gás, né, como se fosse uma fumaça, né, uma névoa em cima do tanque. Esse gás ele é inflamável, você tem oxigênio e ele tem ali subprodutos ali que está desconstruindo o óleo, né, e fazendo, e você só precisa da ignição. Então, às vezes eu posso estar aplicando e a hora que eu desligo o gerador, esse gás ele pode retornar pela mangueira. A partir do momento que eu ligo o gerador de novo, de ozônio, eu dou a faísca. Se eu tiver um material combustível, né, ou eu estou utilizando uma mangueira que não é própria, né, não é uma mangueira à prova de fogo, né, que ela pode ser inflamada, né, ela vai levar esse foco de incêndio, né, para em cima do óleo, e dependendo do tanque, se eu tenho um tanque fechado, né, com tampa, onde eu estou isolando para não ter saída de vapor, isso pode causar uma explosão, pode causar um acidente, né, e enfim, né, dar um prejuízo muito grande. Então, um cuidado que tem que ter, né, toda vez que as pessoas querem trabalhar com óleo ozonizado, é não ser amador. Né? Primeira coisa, vai pesquisar, vai aprender, né, sobre óleo ozonizado. É uma coisa que você tem pouca informação. O que você tem é mais usa, mas o próprio médico, né, ele não aprende, ele não entende que quem faz ozonoterapia, por que a concentração de tal é melhor para um fungicida, o outro tem o melhor para um poder de cicatrização, né? Ele não entende muito bem isso. E a ideia que hoje, mais cedo, que a gente estava conversando, né, que vocês estão dispostos aí a criar um curso, né, para ensinar realmente as pessoas a entender, né, de como usar o óleo ozonizado, seja na produção de um cosmético, seja na produção de um produto usado na área foi PET. Bem tranquilo, né? Você está disposto, né? Eu gostaria de contribuir um pouco nessa linha, né? Isso que a Lígia falou também, da importância, né? Quando a Ozenox ela começou a ter formato de empresa, o formato de indústria, né? De fábrica, foram anos de pesquisa aí, praticamente quase 3 anos, e para a gente entender, né,
quais os perigos, porque o benefício que traz o produto, né, o óleo ozonizado, enfim, o próprio ozônio, né, isso aí é bem esclarecido, é muito bem aplicado hoje. Porém, há uma necessidade da atenção, né, da dificuldade da produção disso, né? Quando a Lígia fala ali 2 dias, né? Se fosse 2 dias de produção, né? São horas de produção, né? Com equipamentos, com uma indústria, com uma fábrica toda preparada para que a gente extraia um produto de qualidade e evite qualquer tipo de acidente ou incidente ou coisas do tipo, né? Mesmo estando preparados, ainda acontece, Sim. né? Eu comentei um pouco antes aqui de entrar, a gente teve uma perda recentemente lá na fábrica, em 18 segundos foram vários reais embora. Então, assim, mesmo a gente estando preparado, né, com todas as licenças, com todos os profissionais, eu acho que é legal ter essa atenção. Foi um selo mecânico, né, da própria bomba que rompeu e 18 acabou segundos. jogando fora o óleo, todo E o tá óleo tudo que bem, estava né? produzindo. E tem que tomar um pouco de... Porque assim, o nosso ainda foi uma perda só do produto. O óleo foi embora, tal, mas a questão do acidente, de pegar fogo, tudo isso a gente tem que ficar muito atento, né? E a ideia de criar um produto não é só para que as pessoas tivessem saúde, né? Mas que também evitasse passar por isso em casa ou no formato que, se você entrar na internet e pesquisar acidentes lá com ozônio, é feio, né? Sim. A coisa não é legal. Então, um pouco da nossa, né, motivação, não só trazer saúde para as pessoas, mas trazer um produto com tecnologia, trazer um produto que consiga absorver ali o ozônio em forma de submatérias, ou o nome técnico aí é com vocês, né? Mas no peróxido e tudo mais, e garantir que a pessoa tenha esse conforto, né, do tratamento, ou, não vou dizer um tratamento, mas um suplemento, né, uma questão mais confortável para ela, né? E hoje muitas empresas, né, muitas pessoas querem ter uma marca própria, né? Sim, então, bem colocado. Para ele poder ter a marca própria, não necessariamente ele tem que montar uma indústria, ele tem que produzir. Passar por tudo que ele nós pode passamos. terceirizar isso para quem já tem o know-how, quem fabrica, Exatamente. fornecer para ele em galão, aonde ele dali ele vai fabricar um cosmético, vai fabricar um shampoo, vai fabricar o próprio produto, né? E até a proposta, né, da Ozen é exatamente isso. Exato. Né? Isso também é algo bem interessante que você colocou, porque a procura é muito grande por esse tipo de situação, né? A pessoa ela quer desenvolver a marca, ela quer, mas é um investimento muito alto em fábrica, em indústria, em toda a tecnologia. E aí nós vimos uma oportunidade no mercado, ao invés de ter só a nossa marca, de também fornecer. Tá? Então, se você precisar do óleo, você quiser o óleo, você quiser a cápsula, né? Tem a cápsula aqui, a gente consegue fornecer isso também, né? Para que o slogan da nossa empresa ainda não está muito divulgado, tal, mas é a saúde. A gente quer levar a saúde às pessoas. Sim. Tá? Contribuir, né? Através do suplemento, através dos óleos e outros produtos que estão surgindo por aí. E então, assim, eu acho que isso está muito ligado à proposta, ao nosso propósito de trabalho. Essa parceria com a Myozone é sensacional, porque senão acho que não teria acontecido boa parte de tudo que a gente já conquistou, né? Eu não entendo muito, cheguei recente, mas estou aprendendo bastante a questão da produção também, a questão... Eu fiquei encantado, né? Foi 1 ano de namoro para eu fazer parte, né, da sociedade, estar com o Márcio, Rafael e agora chegando aí o Vivaldo conosco também. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação, né? Fazer parte de tudo isso aqui. Estou aprendendo, Lígia, obrigado aí pela sua contribuição. A gente vai trocar muita figurinha também. E eu acho que é isso que eu posso contribuir, né? A gente fica à disposição também para eventuais dúvidas. O Márcio sabe bastante, ele que é o nosso P&D, ele que pesquisa, desenvolve.
enfim. Eu queria que contasse um pouco mais sobre a cápsula, Márcio, que todo mundo conhece o ozônio, aplica na ferida, trata a ferida, e essa ideia da cápsula, né, qual que é o benefício, né, eu vou tomar a cápsula, tá, isso vai para o meu estômago, o que acontece lá dentro, né, qual que é o benefício que tem? Então, a cápsula, como bem explicado aqui até o momento, o que contém dentro, né, ela é um azeite, né? É um azeite espanhol picual, que ele foi ozonizado. Então aqui você tem em torno de 250 mEq de peróxido, né? E ele também compõe um pouco do óleo de linhaça, né? Que é rico em ômega 3. Tá? Esse é então, bem completo o uso dela, porque até o ômega 3 e a linhaça, ela permeabiliza melhor, né, a mucosa e tal, então a digestão dela se torna um pouco mais fácil. E pensando nisso, né, o que o ozônio faz lá dentro, né, do teu organismo? Além de vai melhorar a tua flora intestinal, né, a ação em cima de bactérias e tudo, a própria ação do ozônio como algo cicatrizante, melhorar, né, toda a região de cólon ali. Gastrite, H. pylori, né, vem toda nessa cadeia de ter uma melhorar o sistema imune de uma forma geral. E muita gente pergunta, pô, Márcio, eu tomo a cápsula, chegam algumas perguntas e eu sinto que eu arroto um pouco com a cápsula, tá? Então, assim, esse mecanismo ele acontece porque o piróxido, quando ele se dissolve lá dentro do seu organismo, ele tem que ser reduzido, né? Então, você tem 3 enzimas, que é a catalase, superóxido dismutase e a glutationa peroxidase, tá? Né? Eu sei que os nomes são complexos, mas eu tenho que falar isso de qualquer maneira. Tá? E o que acontece? O principal antioxidante que você tem no teu corpo é a catalase. E a catalase, quando ela dissolve, né, vem o peróxido, ela vai lá para fazer a redução. E a redução do peróxido é em oxigênio. Então você imagina que na hora que faz a redução, você gera oxigênio dentro do teu corpo. Então é natural que você tenha a formação, né, do arroto, justamente pela redução do peróxido, pela enzima catalase. Tá? E isso vai melhorar o quê? Vai melhorar todo o aporte celular, né? Principalmente mitocondrial. A mitocôndria, ela é a fornalha do teu corpo, né? Ela é uma organela ali dentro da célula que ela é o que a gente chama de a usina de energia. Então, assim, hoje na visão muito de nutrólogos, todo tipo de doença que você tem no teu corpo, trata-se por uma mitocondropatia. Essa mitocôndria, ela envelhece, então sua capacidade energética de ter uma saúde bacana, legal, diminui, então fica mais fraco, né? Imagina que você está com uma patologia e você precisa, de repente, puxa, cara, combater aquele processo. Né, a capacidade de mitocôndria está baixa, então assim, é mais fácil a doença se proliferar. O que faz a mitocôndria funcionar? Oxigênio. É por isso o que o pessoal toma para geralmente aumentar essa resposta dentro da tua mitocôndria? Antioxidantes. Os antioxidantes vão fazer elevar esses níveis de oxigênio para dentro da célula, para aí assim você estimular o sistema imune para combater determinados patógenos que estão ali. Então, o principal pensamento da cápsula foi justamente esse, né? Na parte fisiológica, toda essa parte de mitocôndria que eu te falei, o que ela vai ocasionar, tá? E por aí vai. Você tem, né? Aí você vai melhorar aumentando oxigenação de mitocôndria, você começa toda uma reação aí biológica no teu corpo. Então você vai melhorar em termos da célula, tem uma capacidade melhor de absorver o açúcar do sangue. Então isso aí vai melhorar também, principalmente para o diabético. Tudo isso, lógico, orientado também com profissionais da área, nutrólogo, nutricionista, porque também ele vai ter que melhorar ali a dieta dele e o estilo de vida dele. E por aí vai, Vivaldo. É uma linha assim que tipo, você vai longe quando você coloca o ozônio para dentro do teu corpo. Sim. E a ideia da cápsula também, né, para você evitar o desconforto de ter que tomar uma colherada. Né? O óleo ozonizado que tem um gosto... Pode ser o azeite, pode ser o girassol, você pôr aquilo não é legal. Exatamente. Então tem isso também, né? O intuito de fazer uma
cápsula, né, em soft gel, é justamente para isso, né? É o desconforto de você tomar, porque a Lígia, bem no início, ela falou, tem o cheiro de ranço, né? Rançoso isso daí, então Bem já não é peculiar, muito né? agradável, né? Se você pegar uma cápsulazinha dessa daqui agora e estourar aqui, daqui a pouco o cheiro se espalha aqui dentro, né? E aqui Sim. não, aqui fica tranquilo, é igual um ômega 3, né? Que você pega, toma, na hora que ele estoura, você sente um pouquinho aquele gostinho, né? Mas E bem vocês foram parecido. pioneiros, né? Hoje são o único fabricante no Brasil, No né? Brasil, sim. A história é bem interessante. Já tinha algumas cápsulas, tá, que a gente encontrava em alguns cursos, tá, mas eram coisas paralelas que eram feitas com girassol. Né? Não, em tecnologia soft gel não tem nenhuma. Nossa né, a gente foi o pioneiro. E as cápsulas que tinham eram feitas de girassol. E aí é que dá. E você começa a pegar, né, periódico científico e começa a fazer a leitura quando você quer, né, ser empreendedor em alguma coisa. O que acontece? O girassol ele é excelente, só que é uma matéria-prima muito barata. E só que o girassol, você sempre tem o quê? Aditivos ali nele, para conservar, para tudo. Então, assim, você pode gerar alguns subprodutos para você tomar. E o girassol, isso aí você pode perguntar para toda a classe de nutrólogo, nutricionista, o girassol, ele é um óleo que ele é inflamatório. Para ozonizar é uma situação, mas para se tomar, para ozonizar e passar na pele, beleza. Mas você vai tomar algo que já por natureza é inflamatório, já está cheio de aditivos, e o subproduto que é gerado dali? O azeite é diferente, ele é prensado a frio. Então você já pega uma estrutura mais completa, livre de aditivos. Então a gente pensou, a princípio, nesse quesito. A questão de inserir o valor de peróxido para a gente, isso é indiferente. O sistema que montamos junto hoje, Sim. a gente consegue colocar a quantidade que a gente quiser, né? Baseado nas cadeias, muito próxima. Dá pra gente chegar a 800, a 1000 dentro do óleo de girassol ou até mesmo no próprio azeite. Há 12 anos atrás, né, quando eu comecei a mexer com ozônio, eu pegava óleo ozonizado, colocava em bomba costal e aplicava em estufas de flores, né, estufa de tapetinho da Alhambra, né, e ele é muito bom para matar insetos, matar ácaros, né, matar cochonilhas, né, e ele tem esse poder, mesma coisa que ele vai fazer na pele, ele também faz numa folha, numa planta, né, ele também tem esse papel de ser um produto natural, né, eu não estou usando um produto, Sim. E eu posso ter esses outros usos. E sempre foi uma ideia, né, que a gente teve, né, de por que não usar o óleo ozonizado num alimento, né, e não fazer um bolo ozonizado, não fazer uma torta, não fazer um alimento onde eu posso ter uma quantidade de óleo, né? Eu posso estar usando em determinado tipo de alimento, combina mais um óleo de coco, no outro combina mais um óleo de oliva, né? Perfeito. Então, como a Maiozone sempre teve um contato, né, sempre trabalhou com indústria de alimentos, né, foi a ideia, né, da gente fazer realmente a parceria, né, e usar as forças. E a gente sempre também investiu muito em pesquisa e desenvolvimento e dentro de universidades, e é o que a gente está fazendo, usando a nossa estrutura, né, para realmente ajudar a indústria a desenvolver novas aplicações de ozônio. E muitas outras ainda virão, né, na área veterinária, né, em várias outras áreas, que o ozônio ainda tem muito que ser descoberto. A procura né? está muito grande hoje, né? Sim. Tanto pro lado humano, animal, O lado controle pet. Sim. controle de pragas, enfim. A gente teve um ensaio veterinário, assim, né, recentemente, era uma cadelinha que tinha um problema gastrointestinal, estava em uso de corticoide, e a pessoa trabalha em uma grande empresa do ramo pet, né, lá na capital de São Paulo. E procurou para saber como é que funcionava e tal, levei um pote para ela, e ela começou a dar 2 cápsulas dessa daqui para a cachorrinha dela. Ela falou assim, puxa, retirei os corticoides, porque só com as cápsulas segurou,
E como é uma rede que elas fazem muito diagnóstico para o animal, elas ficaram surpresas. Assim, pô, a gente vai fazer uns testes aqui para saber o que aconteceu, porque substituir um corticóide por algo totalmente natural é a melhor coisa que eu tenho. Eu falei, beleza, fica à vontade. Aí acabamos mandando mais alguns potes para eles fazerem teste com outros cachorros que tinham lá também. Porque ela usa até hoje, ela é nossa cliente. Nosso cliente usa até hoje, tá lá. Então é legal, porque eles estão lá fazendo o estudo deles, porque eles só mexem com essa parte, né? Só essa diagnóstico patológico de animais, de pequeno, médio e grande porte. Então foi bem interessante esse feedback que deu, justamente, ainda mais por ela trabalhar nessa empresa que ela é referência hoje em diagnóstico de animal. Então é bem bacana. Sim, questão também de produtos orgânicos, né? Que hoje você tem uma limitação muito grande, que nem eu tenho uma agricultura, tenho uma estufa, eu planto tomate, planto alface, né? E dá uma praga, ou dá um fungo, ou dá um bolor, né? Que pode estar prejudicando ali a produção, e eu posso estar usando um produto, né? O óleo, uma aplicação, ele vai ter o efeito residual, né? Isso a gente teve uma experiência muito boa, né, com esse tipo de aplicação, sem interferir no desenvolvimento da planta, sem interferir no desenvolvimento do fruto que está sendo produzido. Sim. Então, eu acho que o óleo ainda tem muita coisa para ser descoberta, né? Eu acho que essa parceria aí, ela vem, né, só somar, né? Bons frutos. Sim. É isso, né? Para a gente é uma alegria mesmo poder levar, né, todo esse conhecimento, essa troca, essa contribuição, né? Pouco se sabe, né, sobre óleo, enfim, mas existe muito interesse, muita procura, muita busca, e nós como indústria, como fábrica, né, gostaríamos de estar contribuindo. E ter parceiros, isso só alavanca, né? Isso só impulsiona para que a gente consiga chegar nos lugares desejados, né? Atingir as metas, os propósitos e tudo mais. O que a gente via era realmente algumas empresas, né, que eram fabricantes de geradores de ozônio, que criaram uma linha de óleos, mas vendendo vai mais focado, né, para o consumidor final, né, 50 ml, a gente vê muito aí em marketplace, né, a oferta, mas eu acho também a questão de falta de regulamentação, né, de não ter no rótulo quanto de ozônio mídio, né, eu tenho lá dentro, para saber se aquele óleo ele é recomendável, laudo, né? Você tem tipo um laudo de tratamento ali, outro. Você abordou. O que a gente teve, esses dias a gente teve uma reunião também, né, com a vigilância local lá da fábrica, e justamente isso foi um assunto abordado por nós, né? A gente pediu uma consultoria lá. E eles falaram, olha, pelo que eu vejo aqui, a maioria dos óleos aqui, eles, assim, a rotulagem deles, né, tá meio defasada, porque eu preciso saber, assim, tipo, quais são os componentes desse óleo, quanto nível de peróxido que eu tenho, você tem que detalhar, né, o que você está colocando. E aí vai muitas vezes também da atividade, né, fabril da pessoa, para como ela vai estar colocando aquilo ali também. Sim. Então é algo que tem que se atentar, quando você vê muito óleo, né, às vezes preço quando tá lá, porque ele é um óleo barato, você vai pegar ele na média de 50, 60 reais, aquele frasquinho pequenininho, e tem gente que já vende 1 litro também. Olha, a Ozoniox ela se preocupa tanto que todos os nossos óleos vão acompanhado com laudo. As bombonas de 5 litros, tá? Então, a gente tem o laudo de peróxido, que ali é de acordo com o lote de fabricação. Exatamente, né? ali é a garantia que você tem. Você gasta um pouco mais para você fazer o laudo, mas é aquilo que te dá, né, segurança de você estar comprando um produto que, né, vai te atender aquilo que você está procurando. Nosso óleo, quando o pessoal fala, até na nossa tem 600 de peróxido, não, o nosso é 300 de peróxido, a gente manda o laudo e está no frasco, está tudo detalhado. O próprio óleo de oliva, ele é mais difícil também de você colocar 600 de peróxido, eu acho que eu não vi em lugar nenhum, né, um óleo de oliva. Mas dá trabalho. Dá trabalho, demora muito tempo. Né? Vai ficar mais caro, né? Vai ficar mais caro. Esses dias o cliente entrou em contato, quero 600, 700 de peróxido. Eu falei, olha, se esse valor que está aqui, né, eu consigo pôr para você, mas vai ficar mais caro. Se você demora 2 dias, outro você vai demorar 10 dias, né, uma semana, vai ter um custo mais alto. Mas o
que é legal é que o que o Evandro levantou que é essa dúvida do óleo ozonizado, que eu peguei e falei assim, tá, mas você quer esse valor para quê? Isso. Aí beleza, aí ele começa a detalhar, não, porque eu trabalho em indústria de cosméticos, tá dizendo, então calma. Então o que você precisa não é isso. Tá? Você vai entrar nisso aqui, ó. Você precisa dessa faixa de peróxido, você precisa, né, desses tipos de óleo para você estar trabalhando, tá? Fica tranquilo. Assim, não, porque eu ouvi falar de 600, não, você ouviu falar, porque assim, aí a literatura ainda é muito reduzida. É por isso que o que tem lá se trata em cima de 600, parte germicida. Mas o cara quer utilizar um fim específico dele lá, e aí a gente vai orientando. Não, isso aqui vai te atender tranquilamente, não precisa você pegar um de 600 de peróxido. Aí você vai passando as informações, aí ele vai entendendo, eu não sabia, não, eu sei. É o que acontece. É um ramo que assim, a informação muito crua ainda, né? São as informações que estão pipocando, então você vai pegando o que dá. Igual, por exemplo, a Lígia, quando falou de temperatura, ela foi buscar no banco de patentes, ela achou lá na parte de um protocolo cubano. Quando a gente começou a desenvolver, a mesma coisa. Você entra, você quer vasculhar tudo, por causa de temperatura e tudo mais. Então é assim mesmo, é pesquisa, é muito pesquisa, e aí você começa a quebrar alguns mitos que tem por aí. Sim. Só para a gente se preocupa tanto com a qualidade que o laudo que as pessoas recebem, né, vai comprar um óleo, 5 litros, já quer receber um laudo. A gente se preocupou em fazer um laboratório externo, né? Já tem os nossos testes, mas vamos mandar de um outro laboratório neutro para que a pessoa tenha segurança, né, de não realmente né, para não surgir aquele pensamento, será que manipulou? Não, tá lá no laboratório autorizado, né, fica mais caro sim, mas também uma garantia para quem está comprando, tá? Então assim, a gente se preocupa muito com essa questão da qualidade, né? A gente se preocupa muito com a questão do produto, todo instante a gente está estudando, né, se aprofundando, e eu um pouco mais, porque eu tenho que correr atrás, né? Vocês já sabem mais de ozônio, né? Então eu tenho que correr mais atrás. E isso a gente quer dar essa segurança para os nossos clientes, tá? Tanto para quem for consumir, né? O lado humano, até para o lado pet, animal. Eu brinco lá na empresa que é o lado pet e vet, né? Pet para mim é os pequenos e vet é veterinário, são os grandes. Sim. No fundo é a mesma coisa, né? Mas tem muita busca, muita procura por óleo de milho, por exemplo, para ozonizar e aplicar, enfim, nós estamos estudando também, estamos evoluindo aí para atender toda a demanda do mercado, né? Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer a vocês, né? Agradecer aos nossos ouvintes aí do canal e até a próxima. Obrigado. Nós que agradecemos também, obrigado Vivaldo, Lígia, Márcio, pela oportunidade aqui e aprendi bastante, né? Agradeço também, pessoal, obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus. Obrigada, gente. Vivaldo, é sempre um prazer a gente conversar e estou à disposição. Parabéns para vocês aí nessa nova jornada.